Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. Casa esta que recebe a todos de braços abertos, com muita alegria, para divulgarmos a doutrina espírita, que nos norteia, que nos educa, que nos consola. Então é muito bom ter todos aqui conosco e também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Sejam todos bem-vindos. Então vamos fazer uma prece para começarmos a nossa atividade de hoje. Aqueles que se sentirem à vontade podem ficar com os olhos fechados ou abertos, fica a critério dos senhores, desde que a gente possa elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre, para juntos orarmos para que as coisas corram em tranquilidade. Senhor Jesus, nosso Mestre, nós te agradecemos pelo dia de hoje, nós te agradecemos pelas possibilidades que temos, pelas conquistas que temos, principalmente hoje em dia pela nossa saúde. E também, Senhor, sê conosco para que possamos aproveitar todos os seus ensinamentos, que eles possam nortear as nossas atitudes, a nossa conduta, para que possamos assim seguirmos no nosso processo evolutivo com equilíbrio, harmonia e tranquilidade. Que o Senhor Jesus nos ampare, nos proteja, esteja sempre conosco, para que possamos ter um caminhar mais tranquilo, mais suave, mais harmonioso. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Então vamos lá. A divulgação da doutrina espírita, o estudo da doutrina espírita é sempre importante para todas as nossas condutas, não é? E a palestra de hoje, ela vem nos ajudar muito nisto. O tema da palestra de hoje é empatia e família universal. E nós temos a nossa companheira Roseli, que fará a palestra para nós. Olá a todos, aqueles que estão presentes, aqueles que estão nos acompanhando pela rede social. É um grande prazer estar aqui novamente. E como a Estela comentou, um tema recorrente e importante em doutrina espírita, porque a maioria de nós tem grande dificuldade em conviver com os familiares. Porque num planeta de provas e expiações, as famílias, a maioria delas, são formadas por espíritos que vêm para acertar pendências de existências passadas, para podermos nos corrigir em muitas situações que nós acabamos por prejudicar esses nossos companheiros de jornada. Então, a espiritualidade decide que, numa convivência familiar, nós vamos, por meio, digamos assim, de uma certa necessidade obrigatória dessa convivência, nós vamos acabando por desenvolvendo muitas virtudes, vamos desenvolvendo a compreensão, a paciência, a tolerância. Então, este grupo familiar, neste nosso planeta de provas e expiações, ele vem realmente trazendo muito antagonismo. É o sentimento que predomina, as divergências, o antagonismo. Então, fica um tanto quanto difícil mesmo essa nossa convivência. O Espiritismo, ele busca sempre nos esclarecer e, principalmente, nos dar o caminho, as ferramentas para que a gente possa fazer dessa convivência em família uma convivência harmoniosa, com paz, com amor, com diálogo, para que a gente possa, assim, desenvolver outras habilidades de convivência, formando a nossa família universal, que é o tema de hoje também. Então, a Joana de Ângeles, ela fala para nós que a família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, no qual a felicidade e a dor se alternam
programando a paz futura. Então, é isso que nós explicamos no início, essas experiências reparadoras, esses espíritos divergentes, que às vezes as nossas ideias, as nossas sintonias não combinam, mas nós, no dia a dia, vamos tendo momentos em que essa sintonia, essa vibração acaba ficando mais equalizada, e aqueles dias em que realmente a gente acaba tendo maior dificuldade em lidar. Isso é o dia a dia da nossa vivência aqui no planeta Terra. E tudo isso para que a gente possa adquirir uma paz, porque quem é que não deseja a paz? Quem é que não deseja ir para o seu trabalho tranquilo, sereno, voltar para a sua casa, poder encontrar ali um ambiente tranquilo e um ambiente de paz? Então, por isso que essa família é reparadora dessas experiências anteriores, né? E o Emmanuel, ele nos alerta para a função da família, dizendo que no caminho familiar purificam-se instintos e renovam-se decisões. Nele encontramos estímulos ao trabalho e às tentações que nos comprovam as qualidades adquiridas, as alegrias que nos alentam e a dor que nos corrige. Então, a função da família é realmente nos corrigir. Porque nessa convivência diária, termos que dormir, acordar com os nossos entes familiares, nós vamos tendo que, forçosamente, para podermos ter uma alegria, uma tranquilidade, a gente vai tendo que começar a ter um jogo de cintura, a não brigar tanto, a não se agredir tanto. Então, a vida em família, ela tem realmente muitas complicações, mas nós não nascemos para vivermos sozinhos. Então, o ser humano, o homem, de forma geral, ele precisa estar na vida de relação, para que ele possa desenvolver essas virtudes que nós estamos aqui pontuando: paciência, amorosidade, compreensão, tolerância. Então, se nós vivermos por opção solitários, isolados, nós não vamos conseguir ter uma vida de relação com o outro e termos esse antagonismo, que é o que vai fazer com que a gente possa trabalhar reflexões importantes para podermos nos desenvolver, vivermos em família e vivermos em sociedade, que é a nossa vida. Então, é no lar que nós somos convidados a colaborar. Olha só, aqui já está usando uma palavra mais suave, colaborar. Nós somos convidados a colaborar, praticando a lei de amor de forma mais intensa e desafiadora. É desafio mesmo, transformando o que antes era antagonismo em tolerância, compreensão com as nossas e com as imperfeições do outro, porque quando nós enxergamos as imperfeições do outro, nós também temos as nossas. Então, esse exercício dessa convivência faz com que também a gente acabe se conhecendo um pouco mais. A tolerância diminui porque a gente acaba entendendo: eu também tenho as minhas dificuldades, as minhas imperfeições. Ele também tem. Então, por que é que nós vamos brigar? Vamos procurar nos compreender um ao outro. E o Espiritismo, ele nos esclarece que existem dois tipos de família: a consanguínea, que é formada pelos laços de sangue, e a espiritual. Então, a família consanguínea, ela tem as bases dela ainda muito nas questões materiais. É aquela família que não consegue criar vínculos amorosos, vínculos de uma afetividade mínima que seja. Então, essa família formada pela consanguinidade apenas, existem casos cada vez mais raros, né? A gente tem essa condição também de trazer esse otimismo, porque nós estamos nos desenvolvendo cada vez mais. Então, essas famílias apenas consanguíneas, elas também têm diminuído bastante o número aqui no nosso planeta Terra, mas elas ainda existem e são muito frágeis. Então, nós vemos muitas situações em que as famílias acabam se
desfazendo no decorrer dessa própria existência. Então, de repente, um vai para um canto, outro vai para o outro, cada um num sentido diferente, sem um objetivo em comum, sem uma sintonia, uma afetividade que possa ligar. Então, os indivíduos que pertencem a este grupo estão unidos muito mais pela materialidade do sangue, pela necessidade de reencarnar, porque reencarnar é uma necessidade, não é uma expiação, digamos assim, uma coisa ruim para a vida da gente, mas é uma oportunidade que Deus nos dá de nós nos renovarmos através de uma outra existência corpórea na vida de relação, desenvolvendo essas virtudes e esses sentimentos que farão de nós espíritos melhores. Então, às vezes, simplesmente o fato de pais terem nos dado a oportunidade de reencarnar, só por isso, realmente, eles já merecem todo o nosso amor e a nossa consideração. Mas essas famílias, elas realmente, pela sua própria teimosia, pelo seu endurecimento em crescer e deixar o orgulho de lado, nós acabamos teimando em nossos pensamentos, em nossas condutas, e aí a gente não consegue criar naquela família alicerces fortes, capazes de superar os obstáculos que nós enfrentamos na convivência diária. Então, elas se separam precocemente, cada qual indo para um lado, buscando o seu objetivo. Mas nada impede que uma família hoje, unida pela materialidade, pela consanguinidade, possa se tornar uma família espiritual. Afinal, nós estamos em progresso constante. Então, nós podemos, se quisermos, modificar muitas coisas. Então, essa família hoje que não tem os vínculos, através de um membro ou de mais membros que tiver a vontade de começar a modificar isso, de refletir, de procurar ter uma aproximação, desenvolver sentimentos afetivos com relação a essa família, um dia, esta família, antes cheia de antagonismo, de divergência, pode alcançar uma paz relativa, pode alcançar uma afetividade capaz de transformá-la numa família espiritual, através dos mais nobres sentimentos que vão encobrir toda essa questão antagonista que hoje está, de certa maneira, impedindo que essa família possa se constituir de forma mais elevada. Então, a família espiritual é aquela a que nós somos como que atraídos para formar uniões extrafamiliares que transcendem o grupo formal. Então, são os amigos, os vizinhos, colegas de trabalho, de voluntariado, né? Centro Espírita é ótimo para você encontrar membros que farão parte dessa sua família espiritual, que não são aquelas formadas pelos muros, pelos limites que nós colocamos nas nossas famílias, né? Então, são aquelas pessoas que, do lado de fora desses muros, elas vão se atraindo a outras pessoas por afinidades, por sintonias. Nossos olhos não veem, mas o nosso coração sente. Então, são fluidos invisíveis que vão atraindo, é uma lei mesmo de atração, porque esses espíritos que se afinizam, que querem conviver uns com os outros, eles se buscam pelo universo. Então, muitas vezes, a gente está aqui no Brasil e acaba conhecendo hoje, através das redes sociais, muito mais facilitado, mas antigamente nem existia isso, e nós tínhamos condições de conhecer uma pessoa do outro lado do mundo, e na conversa a gente descobre tanta afinidade, né? Então, mesmo às vezes, sem a gente conhecer fisicamente a pessoa, a gente tem aquela intuição de que, nossa, parece que eu já te conheço há tanto tempo. Então, está aí essa atração que une os espíritos para formarem essa família espiritual, essa família que não existem aqueles vínculos
que hoje nos unem, mas existem os vínculos das afinidades, os vínculos dos objetivos. Então, isso une os espíritos em todo o universo. Então, é aquela simpatia gratuita, né? É aquela afinidade gostosa. A gente gosta tanto de ficar conversando com aquela pessoa, não é mesmo? Parece que a gente se sente tão íntima dela, aquela alegria por uma amizade inusitada que a gente não esperava. Então, é essa lei de atração que vai aproximando os espíritos em corpo, mente e coração. Porque nós, como espíritos, a todo pensamento, e nós pensamos 24 horas por dia, nós emanamos fluidos. Esses fluidos, eles são levados pelo universo, conduzidos pelo fluido cósmico universal, que a gente só vai passar meio superficial por ele, mas nós estamos envolvidos neste fluido, não existem espaços vazios, né? Então, esses fluidos que nós emanamos dos nossos pensamentos, eles vão ao encontro desses espíritos na espiritualidade ou no mundo corpóreo que se afinizam com os nossos fluidos. E aí, de certa maneira, a gente vai propiciando um encontro, porque acontece a lei de atração fluídica e nós vamos propiciando através do nosso desejo, do nosso pensamento, sem que a gente se dê conta, a gente vai acabando se aproximando. Então, essas famílias, elas são mais sólidas do que as formadas pela consanguinidade, porque elas são nutridas com esses nossos sentimentos mais nobres. Não que a gente não tenha esse amor pela família, sim, mas nós estamos falando também do segundo grupo familiar, que é perfeitamente possível nós termos a nossa família consanguínea, mas que nós amamos, que nós temos afinidade com ela, e também termos essa nossa família espiritual que transcende essa questão familiar, de pais, de irmãos, né? Então, eles se fortalecem e duram eternamente. Olha, imaginem que ultrapassam a desencarnação, nós desencarnamos e estamos em contato com esses fluidos, com essas pessoas, esses espíritos que se afinizam conosco nesta situação de amizade, de amor, reunimos-nos lá na espiritualidade e quando nós retornamos à vida corpórea numa nova reencarnação, muitas vezes esses espíritos vêm conosco também, nós nos encontramos mundo afora, como a gente relatou aqui. Então, nós podemos concluir que a família é necessária para fazer surgir desse antagonismo a tolerância, os sentimentos bons, para que todo sentimento de antipatia seja transmutado para a simpatia, a partir do momento em que nós nos dispusermos a mudar primeiro a nós mesmos, porque a grande missão é nossa, é conosco mesmos, com a nossa mudança, a nossa transformação. Mas existe aquele terceiro tipo de família, a qual nós estamos também nos encaminhando como humanidade, numa formação coletiva, única e unida estritamente pelo amor ao próximo. É a família universal. E eu creio não existir um ensinamento evangélico melhor para ilustrar a família universal do que é o que está descrito no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 46 ao 50, onde Jesus, falando às multidões, foi alertado por alguém que lhe disse: olha, a sua família, sua mãe e seus irmãos estão ali fora, esperando para conversar com você. E aí Jesus respondeu, apontando para aquela multidão que o ouvia, que o seguia: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus,
Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, a gente pode, em princípio, pensar que Jesus estaria desprezando a mãe, os irmãos, não é? A família de sangue dele, relegando-os a um plano diferente do que o lugar que tinham seus discípulos e seguidores. Então, mais uma atitude como essa não partiria de um espírito da elevação de Jesus Cristo. Então, nós sabemos que Jesus veio, sim, de uma relação natural entre homem e mulher, nasceu de um parto natural, como nós conhecemos, mas Jesus era um homem do mundo, né? Jesus veio já entre nós com um espírito evoluído. Ele não veio mais com as necessidades de reencarnação, ele veio como um missionário para estar entre nós e nos exemplificar. Então, Jesus não era para realmente estar preso a estas questões familiares, porque ele tinha que ser de todos, ele tinha que ser para todos. Então, naquele momento, Jesus nos deu o exemplo do que seja a família universal. Nos mostrou que aplicar o maior mandamento de amar ao próximo é ver o outro como portador do mesmo vínculo que nos une aos nossos familiares. Então, a família universal, ela é a expansão da família consanguínea, da família espiritual. Mas primeiro a gente conquista uma, que é aquela consanguínea, onde a gente vai devagar driblando os antagonismos, as diferenças, vamos nos tornando, através do amor, da tolerância, uma família espiritual, para depois partirmos para a família universal, que transcende os muros que configuram esta família tradicional. Então, meu irmão, minha mãe, nós somos todos espíritos em evolução. E conforme vamos crescendo, o nosso amor começa a se expandir atravessando as barreiras. Então, os sentimentos que hoje nos vinculam àqueles que convivem conosco muito proximamente, vão pouco a pouco se juntando àqueles que não são tão próximos assim, mas que eu os vejo como meus familiares também, eu os vejo como meus irmãos. Então, a minha necessidade de conviver com eles, de auxiliá-los na medida do possível, desenvolvendo com eles vínculos fraternos, é o que vai nos unir numa família universal. Então, seria a gente pensar muito pequeno, diante da imensidão de todo este universo, nós viermos aqui reencarnados com tantas coisas, tantos objetivos para fazer, e a gente ficar preso nesses vínculos apenas familiares. Então, existe um propósito maior para nós como humanidade. A formação da família universal é um objetivo de Deus para nós, para esta humanidade, a terrena, pelo menos, que é a da qual nós temos notícia, né? Ao menos pertencentes a este planeta Terra, é o objetivo de Deus que nós possamos nos ver a todos como irmãos, nos auxiliar a todos. Então, nós ainda temos dificuldades, estamos caminhando em todos esses processos de amorosidade, desenvolvimento de virtudes, mas ainda somos muito dominados pelo egoísmo, pelo orgulho. Então, nós, muitas vezes, preferimos atender, né, aos nossos próprios interesses e àqueles que atendem aos interesses dos nossos familiares. Mas essa formação universal, ela já acontece. Nós podemos trazer um exemplo do nosso dia de hoje, deste mês, deste ano, em que nós estamos observando essas tragédias dos grandes terremotos que têm acontecido na Turquia, na Síria, tantos desencarnes, tanto sofrimento, e a humanidade está se fraternizando com essas pessoas, a humanidade está se unindo
angariando bens materiais, dinheiro, para poder auxiliar esse povo que está sofrendo tantas mortes, tantas destruição. As pessoas que são vítimas de guerras, de terremotos, dessas intempéries da natureza, elas perdem praticamente toda a sua história. São documentos que se vão, são fotografias, são histórias, e essas pessoas ficam muito perdidas. Imagine você não saber, não ter mais uma casa, às vezes nem família, seus documentos, suas coisas não existem mais. Então, até que essas pessoas retomem a sua vida diária, a sua rotina, isso vai levar, às vezes, até anos. Então, há necessidade sempre de nós podermos auxiliar todas essas pessoas, aqueles 2 países também, entre outros, que estão em guerra, não é mesmo? Então, nós temos condições já, e fazemos isso, mas podemos fazer mais, ajudando fraternalmente. Então, esse já é um caminho para a formação dessa família universal. O nosso amor hoje, então, ele já ultrapassa essas barreiras, mas ainda falta um longo caminho a atravessar. Nós ainda carregamos preconceitos de raça, cor, religião, sexo, e isso nos separa uns dos outros. Então, como amar alguém do outro lado do mundo como meu irmão, se eu o diferencio porque ele é negro? Eu o diferencio porque ele é evangélico ou muçulmano, ou não é espírita? Ou é espírita, não é? Eu o diferencio porque ele é transgênero, porque ele tem relações com pessoas do mesmo sexo. Eu o diferencio. Como é que eu posso ver alguém que eu sinto diferença, divergência, como é que eu posso vê-lo como meu irmão? Então, quando nós vivenciamos estes momentos em que, às vezes, a gente acha que o mundo está chato porque nós não podemos falar nada hoje, que tudo é direcionado para o campo do preconceito, é importante a gente entender que faz parte da formação da família universal nós pararmos realmente, com o tempo, com a possibilidade de cada um, de nos direcionarmos às pessoas dessa maneira. Porque isso fere, isso magoa e, principalmente, isso separa. Isso não vai me ajudar em nada a eu ver esse meu companheiro como irmão, se eu o diferencio em algumas questões de mim, né? Então, essas tragédias, né, apesar de dolorosas, elas nos fazem refletir muito. Depois de uma pandemia assustadora, esta guerra que já vem há mais de um ano, esta que é mais noticiada, porque existem países na África, por exemplo, que estão em guerra constantemente há muitos anos, né? Então, vem o terremoto de grandes proporções, fazendo com que muitos espíritos desencarnem, muitas pessoas aqui fiquem desamparadas, né? Então, é nesse momento que toda a espiritualidade está preparada para receber esses desencarnados que vão chegar com perturbações de toda a ordem. Então, eles estão trabalhando, e nós também, à nossa maneira, nós também estamos trabalhando para auxiliar essas pessoas. Então, o amor verdadeiro, ele não tem fronteiras, ele não tem preconceito, ele não faz diferença, ele só ama. E nós ainda não aprendemos a amar como Jesus nos amou, como Jesus nos orientou. Ame ao teu próximo como a ti mesmo. Nós ainda não sabemos, nós ainda fazemos diferença. Por isso que o caminho para nós chegarmos lá é o exercício constante, diário da empatia, que é a capacidade de uma pessoa ela sentir e se colocar no lugar da outra pessoa, como se estivesse vivendo a mesma situação. Um exemplo prático, eu falei ou penso em falar alguma coisa para alguém. Como é que eu reagiria se fosse comigo? Então, dessa forma, a gente pode compreender, por exemplo, se nós falamos alguma palavra para alguém que o magoou. Será que ele está sendo super sensível, ou será que isto magoa de verdade? Como é que eu vou saber? Se eu me colocar no lugar dele, se eu procurar sentir o que ele sente,
não é? Então, a empatia faz com que o nosso imediatismo em julgar atitudes alheias, ele diminua, seja repensado, porque esse julgamento nosso, ele se baseia nos nossos próprios princípios, mas quem disse que os nossos princípios são os mesmos princípios do outro? Ou que são os princípios corretos para se fazer qualquer tipo de julgamento? Nós não conhecemos a história daquela pessoa, nós não conhecemos os traumas daquela pessoa. Por isso que o Espiritismo nos traz o consolo de que todos nós vamos um dia chegar à pureza espiritual do nosso Mestre Jesus, que é nosso guia e modelo. Guia porque nos mostra o caminho, nos mostrou o caminho desde que esteve aqui conosco. E modelo porque nós podemos pensar em um dia nos igualarmos a Ele. Por isso que é modelo. Eu posso um dia chegar a agir como Jesus. Então, toda essa questão da empatia faz com que a gente se torne mais companheiros, mais amorosos, mais solícitos. E o nosso tema de hoje, ele se complementa, né? Família universal e empatia, nos ajudando a compreender que as famílias têm suas dificuldades de convivência porque são espíritos que vieram de uma história de vida, trazem uma bagagem e, às vezes, têm conosco, ou nós temos com eles, ou ambos, né, pendências a ser resolvidas, discórdias, né? Somente essa convivência diária, no bom dia de cada dia, né, é que essas coisas vão se resolvendo à medida em que nós nos dispusermos a refletir e a tentar modificar a nossa atitude. Então, a família consanguínea e espiritual são diferentes, mas podem se tornar uma só. Essa é a lei de Deus, é o amor universal, aquele que caminha mais na frente, ajudando o que está atrasado, sem julgamentos, sem incutir-lhe culpa, apenas entendendo que, como eu tenho as minhas dificuldades, ele também tem as deles. Então, que eu possa lhe dar as mãos, como muitas vezes os espíritos amigos fazem conosco, Jesus, nos dão as suas mãos nos momentos de angústias e de dificuldades para que nós consigamos seguir em frente. Então, o objetivo para a humanidade é o amor, é a fraternidade e a solidariedade. E aí a gente pode fazer um exercício, como Santo Agostinho nos recomenda, todas as noites antes de dormir, analisar como foi o nosso dia, ou a nossa semana, como nós agimos, e aí a gente consegue refletir, será que eu estou contribuindo para ter uma família, seja ela em que âmbito for melhor? Será que eu estou ajudando algum familiar que está em dificuldade, ou eu prefiro julgá-lo, condená-lo e achar que ele é assim mesmo e nunca vai mudar? Então, são exercícios que nós fazemos muito importantes em busca do autoconhecimento, sem que isso nos traga tristeza e culpa, mas que nos traga estímulo para que amanhã a gente possa ser melhor do que nós somos hoje. Então, muito obrigada a todos. Essa preleção de hoje, agradecida. Muito obrigada, Roseli, pela sua explanação. Agora é chegada a hora das vibrações. E o que são as vibrações, não é? As vibrações é aquele momento onde nós temos a oportunidade, aproveitando a palestra de hoje, de nos direcionarmos à nossa grande família espiritual. Aqueles que por algum motivo não puderam estar aqui e que necessitam das nossas preces, das nossas boas energias, do nosso pensamento de carinho, de amor. Isso é vibração. Então, eu convido a todos para fazermos as nossas vibrações com essa ideia da mensagem da palestra de hoje, para toda a nossa grande família universal. Então, vamos nesse momento fechando os nossos olhos e vibrando muita harmonia, muita fraternidade ao nosso planeta Terra, onde tantos países em guerra, tantos países ainda vendo os seus irmãos como inimigos, que possamos nós aqui
com o nosso pensamento de harmonia, de fraternidade, de solidariedade, que esse pensamento chegue até esses lugares que necessitam dessas atitudes melhores. Que o nosso planeta Terra seja envolvido por todo esse carinho que nesse momento estamos emanando. Vibremos também para aqueles que nesse momento se encontram encarcerados fisicamente, espiritualmente, que não encontram uma saída, não têm uma luz que possa ser orientado o seu caminho, que o nosso pensamento de amor até eles chegue e que eles possam vislumbrar um pouco mais de esperança em suas vidas. Vibremos também para as famílias em desarmonia. A família, que é a célula máter da sociedade, onde somos formados, que essas famílias possam receber de nós as nossas vibrações de equilíbrio, de tranquilidade, de solidariedade, para que todos eles se harmonizem, que esta família física, consanguínea, que gerará a família universal, possa começar com essa harmonia e equilíbrio desde aqui, desde no seu planeta Terra. Vibremos também por aquele amigo, conhecido, parente, que sabemos que neste momento precisa de uma vibração de saúde, de energia, de paz, de tranquilidade, que esse nosso carinho chegue até esta pessoa. E assim, Senhor Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade do conhecimento, esse conhecimento que nos liberta, este conhecimento que nos eleva a alma em nosso processo evolutivo. Agradecemos por essa oportunidade e que possamos sempre, Senhor, olhar o nosso próximo como aquele irmão que merece o nosso respeito, que merece o nosso carinho, que tenhamos essa vivência, que tenhamos essa paciência e que tenhamos essa visão do outro como nosso irmão. Nos dê essa capacidade, Senhor, nos dê essa tolerância, nos dê a paciência, nos dê a esperança de dias melhores. Que o Senhor Jesus envolva cada um de nós, que possamos ser sempre criaturas do bem, que possamos ser sempre criaturas melhores do que fomos, e que para isso tenhamos os seus ensinamentos, Senhor, sempre como o nosso norte, como a nossa bússola. Graças a Deus. Muito bem. Dando continuidade a essa reflexão de fraternidade que essa palestra nos trouxe hoje, nós vamos passar ao passe. O passe coletivo é o momento em que se direcionam a emissão de fluidos para envolver a todos no mesmo clima fluídico, com o auxílio da espiritualidade, como é o nosso caso, que oferecemos o passe espiritual magnético. A espiritualidade conhecedora de nossas necessidades nos amparam individualmente, conforme o nosso merecimento e necessidade. Por isso, tenham certeza que todos receberão o mesmo auxílio que é oferecido na Câmara de Passe e em outras modalidades. E aqui eu faço uma ressalva para os nossos amigos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, que também se recolham intimamente para que possa também receber esse passe. Por favor, a dirigente do passe. Obrigada a todos, obrigada a todos das. Realizaremos o passe coletivo e, na sequência, o passe à distância.
unidos em um só pensamento de amor, elevemos serenamente nosso pensamento até Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão e mestre querido, e aos amigos da espiritualidade que nos assistem e são conhecedores de nossas necessidades. Pedimos que nos auxiliem, nos proporcionando o auxílio que tanto necessitamos e buscamos, para minimizarmos as dores, os sofrimentos e as angústias. Harmonizados e esperançosos, vibremos bem-estar, saúde e equilíbrio. Vamos a Jesus? Graças a Deus. Agora, o passe à distância. Rogamos a quem veio mentalizar e pedir por mais de um assistido, que pense alternadamente nos seus entes queridos que vai representar. Vibre intensamente bem-estar, saúde e equilíbrio, e que nossas vibrações de amor possam encontrá-los aonde estiverem, e se multipliquem em luzes de auxílios. Vamos a Jesus? Que assim seja. Obrigada a todos. Agradecemos os trabalhadores. Para aqueles que gostam de ler um pouquinho sobre a doutrina espírita, pode estar se preparando para a próxima reunião. O tema da próxima palestra será Dar de graça o que de graça receber, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19. Nós temos alguns avisos para os senhores. Nós temos aqui, todas as segundas-feiras, às 14 horas, o programa de apoio à gestante. O programa de apoio à gestante está com vagas abertas para cadastros. Oferecemos cestas básicas semanais e enxoval ao término do 8º mês de gravidez. As inscrições podem ser feitas aqui no nosso plantão de orientação. Então, se os senhores conhecerem alguma gestante que esteja necessitada de um apoio material e espiritual, pode encaminhar para esse atendimento que nós temos às segundas-feiras. Nós temos também o Encontro com a Cultura Espírita, que é o primeiro encontro com a cultura espírita deste mês, que é de responsabilidade da equipe da FEAL, e estará aqui se apresentando o senhor Moacir Camargo em uma palestra musical. Na Era da Beleza é o tema. Será dia 25 de fevereiro, às 19h30, nesta unidade doutrinária, em Santana, e no dia 26, no domingo, às 17h30, na unidade doutrinária da Vila Galvão. Nós estamos também com a inscrição abertas para o curso de primeiro ano do estudo da doutrina espírita e evangelização infanto-juvenil. Ainda dá tempo de você garantir a sua vaga para o primeiro ano do curso de doutrina, e voltado para pessoas acima de 18 anos. E para aquelas crianças, a partir de 4 anos, oferecemos atividade de evangelização infanto-juvenil, aos sábados, 15 horas, domingo, às 9 ou às 11 horas da manhã. Quem tiver interesse, pode fazer as suas inscrições e ter maiores informações no nosso plantão de orientação.
Nós agradecemos a todos que puderam estar conosco hoje nesta reunião, que todos possam retornar aos seus lares em tranquilidade, em paz, em harmonia, e nós aguardamos a todos aqueles para que puderem, que quiserem, estarem conosco na próxima semana. Muito obrigada a todos, tenham uma ótima tarde. A vocês que estão nos acompanhando pela nossa rede social, também desejamos uma ótima semana.